E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 13 de Mateus. Mateus, capítulo 13. E nós hoje terminamos este capítulo maravilhoso, com parábolas extraordinárias que o Senhor Jesus contou. Foram 7 parábolas sobre o reino de Deus. Como entrar no reino de Deus. O quão maravilhoso é como entrar, né? E também como levar outros para o reino do Senhor. Quão precioso é o reino do Senhor, o reino de Deus. Nós fazemos parte deste reino maravilhoso e precioso. O Império da Babilônia foi extraordinário, o Império Romano foi extraordinário, né? Depois outros impérios se desenvolveram na história da humanidade, mas nenhum deles se compara ao reino de Deus, ao império, né, ao reino do Senhor. Então, agora nós concluímos Jesus deixando Cafarnaum e indo para a sua cidade natal, praticamente, né, porque ele nasceu lá em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então, é considerado a terra natal de Jesus lá em Nazaré, pelo fato de ele ter vivido a maior parte da sua vida ali. Então diz assim, a partir do versículo 53, Mateus 13, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, nós queremos pensar um pouco sobre o perigo da incredulidade. Nós achamos que nós não somos incrédulos, mas nós temos que examinar para ver se nós de fato estamos na fé. Então, a incredulidade, no sentido total, é falta total de fé. Mas muitas vezes nós não estamos no extremo. Nós estamos perdendo a fé, enfraquecendo na fé, distantes da fé. Então nós temos que vir aonde estamos para reavivar, para fortalecer, para despertar a nossa fé. Né? E, coincidentemente, nós estamos estudando na escola dominical e também no discipulado. Alguns falaram assim, olha, parece que você viu como que bate muitas vezes algum assunto? Está estudando discipulado e o devocional de um livro tal que está fazendo, bateu. É Deus assim que vai trabalhando mesmo na nossa vida. Então, nós estamos sendo desafiados, eu creio nisso. Deus tem um propósito para que nós venhamos a fortalecer na fé, a nos edificar na fé, a nos alicerçar cada vez mais nesta fé, na pessoa de Cristo Jesus. Mas nem todos creem assim, nem todos têm se mantido fervorosos na fé, têm alimentado a sua fé. E quando não se faz o devocional no dia a dia, por isso que no discipulado cobra-se muito o devocional, né? É porque se nós não alimentarmos diariamente, nós vamos ter deficiência. Então, por isso que nós temos que fazer e fazer, mas não é só quem faz discipulado, tá? Porque todos aqui são discípulos de Cristo Jesus, todos nós temos que fazer o nosso exercício devocional. Além de crer o dia inteiro, de estar ligado com Deus o dia inteiro, de Ele habitar no nosso coração o dia inteiro, nós temos que tirar momentos para essa devoção para com o Senhor e nos deleitar na presença dEle e usufruir de bênçãos na presença do Senhor. Sabe que muitas vezes nós não precisamos falar nada. Nós podemos só ler a Bíblia, meditar nela e deixar Deus ir falando. E quantas coisas maravilhosas Deus vai falando ao nosso coração. Se nós apenas parar, respirar fundo, deixar o celular um pouco mais longe e deixar Deus ir falando no silêncio, porque Ele fala no silêncio do nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que nos aquietar e deixar Deus agir na nossa vida, no nosso coração. Não é bem esse o assunto,
Então vamos voltar aqui para o perigo da incredulidade. Após uma série de ensinamentos por meio de parábolas em público, lembra? E explicou algumas em público e outras ele explicou, que ele contou em público, ele explicou em particular, e contou outras em particular apenas para os seus discípulos. Existem bênçãos, existem coisas que Deus dispensa somente para aqueles que estão junto dele. O salmista fala sobre isso, né? No Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, ele termina dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Determinadas bênçãos é só ali. Muitos que não vieram, não é que perderam, eles deixaram de ter uma bênção maior, tá? Eles não perderam a bênção que eles têm, eles deixaram de ser mais abençoados por estarem aqui. Há uma esfera, né, um clima da presença de Deus, do mover de Deus, de adoração a Deus. Muitas pessoas falam assim, eu vou acompanhar o culto em casa pela internet, mas ele está esquentando água para fazer o café e acompanhando o culto. Ele está olhando o resultado, né, de um jogo e está acompanhando o culto. Ele fica distraído para outras coisas. Então, nós precisamos, né, estar focado, deixar os afazeres para poder voltar à presença do Senhor. Mais ou menos como Maria fez. Deixou os afazeres, tinha muita coisa para fazer, nunca termina o serviço, mas um tempo para estar quedado aos pés do Senhor Jesus. Então, aqui, Jesus, ele foi para a cidade de Nazaré, ele saiu de Cafarnaum e ele foi para a cidade de Nazaré, para a terra onde ele viveu quase 30 anos com a sua família. Então, ali naquela cidade, que não era grande, uma cidade pequena, eram quase que vilarejos, né, na verdade, naquela época, todo mundo conhecia Jesus. Todas as pessoas de Nazaré conheciam a Jesus, conheciam o pai dele, que provavelmente o José, pai, né, de criação, já tinha falecido, né, mas era lembrado ainda José, e toda a família dele era muito bem conhecida naquele lugar, naquela cidade, e Jesus foi para lá. E diz Marcos que os discípulos de Jesus acompanharam Jesus para lá, e que o dia que Jesus foi para lá foi num sábado, porque ele foi na sinagoga, um lugar onde ele costumava ir. Sabe lá quantas e quantas vezes, centenas de vezes, Jesus participou dos cultos na sinagoga de Nazaré. E ele chega lá, teve uma outra ocasião que ele chega, ele abriu o livro do profeta Isaías, ele leu, ele falou, hoje se cumpriu esta palavra. Alguns acham que é nesse mesmo contexto aqui, ou numa outra vez que ele foi para Nazaré. Mas o fato é que Jesus era muito bem conhecido lá. E muitas vezes ele fez parte do culto, lendo, explicando, né, para participar do culto ali naquele lugar. Então, era muito comum para Jesus estar ali com aquelas pessoas, todos conheciam a Jesus. Mateus, ele diz que o povo se dirigia a Jesus como o filho do carpinteiro. Mas Marcos diz que Jesus era o carpinteiro. Então, Jesus, ele deu sequência à profissão que o seu pai tinha. Ele trabalhou com seu pai na carpintaria, né? E o seu pai faleceu, provavelmente porque ele não aparece mais em cena, e Jesus é o carpinteiro, o conhecido carpinteiro, que estava ali trabalhando, fazendo as suas atividades. Outro exemplo maravilhoso de Jesus, veja que nas entrelinhas nós encontramos tantos ensinamentos. Jesus não foi um menino que ficou ali esperando chegar aos 30 anos dele, para daí ele assumir o ministério, sendo sustentado por Maria, sendo sustentado pelos seus irmãos. Jesus trabalhou. Jesus tinha as mãos calejadas pelo trabalho. Os irmãos sabem, hoje tem muito maquinário, mas na época era no formão, na talhadeira, num martelo, era difícil fazer as coisas. Então Jesus trabalhou ali daquela forma. Que exemplo maravilhoso ele deixa para cada um de nós também. Jesus, ele foi conhecido como um trabalhador, alguém que trabalhava na carpintaria, alguém que fazia os seus trabalhos, fazia as suas obras. É por isso que a Bíblia, ela trabalha muito essa questão de que o verdadeiro Filho de Deus, o servo de Deus, ele tem que imitar a Cristo, inclusive nisso.
e ele tem que trabalhar. Quem não trabalha, que não coma. Então nós temos que trabalhar, e quem não tá meio preguiçoso e tal, vai olhar para as formigas. Mas não precisa olhar para a formiga, como diz o Salomão lá em Provérbios. Nós podemos olhar para Jesus. Jesus trabalhava. Jesus tinha o compromisso, né, de trabalhar. Façamos o mesmo, sigamos o exemplo de Jesus. Por isso ele é um exemplo para nós em todas as coisas, meus irmãos. Que extraordinário. Jesus deixou um exemplo para cada um de nós. Então, que nós possamos também ser fiéis no nosso trabalho, dedicados, compromissados no nosso trabalho, porque o nosso Senhor deu o exemplo para cada um de nós. Em outro momento, ele diz assim: eu trabalho e meu pai também trabalha. Até agora meu pai trabalha, continua trabalhando. E ele também. E nós devemos também trabalhar naquilo que nós fomos treinados ou separados, ou se não tiver profissão nenhuma, faça qualquer coisa, mas não coma o pão da preguiça, mas sim aquele que você busca com as suas próprias mãos. Tá? A única frase falada por Jesus nesse texto, uma frase muito curta, né? Ele diz que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E Marcos, ele vai dizer que não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua parentela e na sua casa. Então aqui é mais uma lição que nós aprendemos, que nós podemos tirar, porque existem alguns defensores de que Maria, ela continuou virgem, né? Ela então, não teve outros filhos. E para defender esta ideia, eles dizem que quando fala ali dos irmãos de Jesus, está se referindo aos primos de Jesus, aos parentes de Jesus. Mas Marcos cita os 3. Ele fala dos parentes de Jesus, da casa de Jesus, e ele fala da própria terra, da cidade onde ele morava ali. Então Marcos faz distinção entre os parentes e os próprios da casa, os próprios da família. Então Maria sim teve outros filhos. Ela teve Tiago, ela teve Simão, ela teve José, e ela teve Judas, e ela teve algumas filhas. Isso não diminui Maria, dignifica Maria. Porque para criar um filho, dá trabalho, não dá? Agora, para você criar 5 homens, que foi Jesus e mais 4, e mais algumas, que no mínimo 2, Maria, de fato, foi uma grande serva de Deus, uma grande mulher de Deus, e que acompanhou o seu filho até o fim. Estava em todos os momentos, e estava lá na cruz, aos pés da cruz, com Cristo Jesus. E ia ao túmulo para ver Jesus. Estava com os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, orando. Que exemplo de mulher. Criou todos os seus filhos. Outros 2 deles, o Tiago e o Judas, é que escreveram as cartas para nós aqui. Então, meus irmãos, não diminui Maria, dignifica Maria. E nós precisamos, então, entender que nós não precisamos tentar criar alguma coisa, explicar alguma coisa, só crer na palavra de Deus, está bom, de bom tamanho para nós, e seguir estes ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas. O pastor Hernandes, ele vai apontar 4 perigos da incredulidade. Então, ele fala da admiração sem fé, ele vai falar da familiaridade com o sagrado, do conhecimento divorciado da fé e de fechar as portas para as bênçãos de Deus. Então, são 4 perigos da incredulidade e nós vamos manter esses 4 pontos, destacando esses 4 pontos aí. Então, o primeiro deles, grande perigo da incredulidade, é da admiração sem fé, sem crer. Versículos 53 e 54. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal forma que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Se maravilhavam, eram tomados de admiração por aquilo que Jesus tinha feito. Então, os sinais, os milagres, os ensinos eram evidentes ao ponto de as pessoas se maravilharem. Esse Jesus que viveu entre nós, fez aquela mesa para nós, fez aquela casa para fulano, aquele Jesus, o carpinteiro, olha só, curando enfermos,
libertando os oprimidos, expulsando demônios, fazendo coisas extraordinárias. Eles se encheram de admiração. E aqui é no sentido de ficar atônitos. Eles ficaram de boca aberta. Esse homem que foi criado de uma forma tão simples aqui, que não estudou aos pés do Gamaliel ou de qualquer um outro grande líder ali, de onde vem tudo isso para esse homem? E eles ficavam encantados, eles ficavam admirados com tudo aquilo. Todos ali conheciam a índole de Jesus desde a sua meninice até a sua vida adulta. Eles conheciam agora os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, mas ao invés de eles crerem em Cristo Jesus, eles ficaram apenas no campo da admiração. Que homem, que coisa extraordinária, que pessoa exemplar, olha o bem que faz. Então ficaram admirados com Jesus, por ser Jesus aquilo que agora ele assume, ele passa então a cumprir com aquele seu ministério ali. Então, eles ficaram tomados de grande admiração, mas não creram em Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Não se entregaram a Cristo Jesus, não passaram a seguir a Cristo Jesus. E não são poucos hoje os que são simpatizantes do Evangelho, mas não creem no Evangelho. Não entregam as suas vidas por meio do Evangelho a pessoa de Cristo Jesus. Gostam da igreja, gostam dos hinos, gostam das pregações, né? Gostam de uma série de outras coisas, mas não tomam uma decisão de crer em Cristo Jesus e de seguir os passos de Jesus. Muitos se encantam com o Evangelho, que coisa maravilhosa, mas continuam crendo em outras coisas e não no Evangelho. Então veja, esse é o grande perigo da incredulidade na pessoa de Cristo, no Evangelho de Cristo Jesus. Então não fique apenas encantado com Jesus, porque temos motivos para ficar encantado por tudo que Jesus tem feito, da forma como viveu, mas nós precisamos crer nele de todo o nosso coração. E eu sempre enfatizo isso, de todo o coração, é porque nós temos que crer verdadeiramente no Senhor Jesus, sem reserva, como nosso Salvador, porque não tem outro meio, outra coisa que possa ajudar na salvação. Então é crer só nele, totalmente nele, para a nossa salvação. Então não há desculpas, meus irmãos, para a incredulidade, porque além de conhecer a vida de Jesus, nós conhecemos os feitos de Jesus, como o povo de Nazaré também conhecia. O segundo perigo da incredulidade aqui é a familiaridade com o sagrado. Os versículos 54 a 57, eles vão mostrar que Jesus, chegando ali, eles se maravilharam e diziam: da onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é esse filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E é claro, se escandalizavam nele, né, por aquilo que eles haviam visto. E Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus estava dizendo: eu sou um profeta. Então veja, meus irmãos, aqui, que Jesus é o profeta, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Então ele é o sagrado, ele é o santo de Deus, que veio para habitar entre o povo. Mas pelo fato de eles terem convivido com Jesus, na sinagoga, no trabalho, nos relacionamentos do dia a dia, eles se acostumaram tanto com Jesus, que eles não viam mais a divindade de Jesus, eles não percebiam a divindade de Jesus, o sagrado presente entre eles. Eles admiravam, mas eles se familiarizaram com Jesus de tal forma que não creram nele como sendo o Messias, esperado pelo povo de Israel, o Salvador deste mundo, o Cordeiro de Deus, que veio para resgatar o homem dos seus pecados. Então nós precisamos tomar o cuidado também, porque muitas vezes nós vamos nos familiarizando com o sagrado. Jesus continuou sendo visto, mesmo assumindo já o seu ministério, mas era o carpinteiro,
o filho do carpinteiro, provavelmente a única carpintaria na cidade, porque o filho do carpinteiro, então identificava um só, né? Era aquele o filho dele. O filho de Maria. E aí muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado também. Nós vamos para o culto, nós vamos para a escola dominical, nós vamos estudar, vamos fazer algumas coisas, nós vamos nos acostumando com o sagrado e vamos vivendo de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu fiz lá na igreja congregacional, não falava profissão de fé, falava primeira comunhão. Então você professava a fé e participava a primeira vez da Santa Ceia, primeira comunhão, né? E aí eu lembro que o pastor ensinando, ele falou algo muito importante. As pessoas vão acostumando de ir para a igreja e elas vão se portando de uma forma muito, muito leviana, muito à vontade, muito relaxadamente, né? E ele usou uma expressão que, é claro, poderíamos usar outra, mas a Bíblia também compara dessa forma. Mas ele diz assim, muitos crentes, eles são como os animais. E eles não ficam, quando estão parados, eles não ficam numa posição assim. Eles acabam descansando uma perna, como o cavalo, diz ele. Isso não é uma posição para estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas nós vamos nos acostumando com o sagrado, que nós mascamos chicletes, nós conversamos, nós olhamos o WhatsApp na hora do culto. Nós nos acostumamos com o sagrado. Eu fui na igreja. Só ir na igreja basta? Só ouvir uma mensagem durante a semana basta? Meus irmãos, isso é sério aqui, porque nós nos acostumamos com o sagrado, com as coisas de Deus, e tornamos essas coisas banais, simples, que trocamos por qualquer outra coisa. E Jesus foi trocado por qualquer outro. Está aí, filho do carpinteiro. Não. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o Todo-Poderoso. Cuidado com a familiaridade com as coisas sagradas. Nós temos que nos consagrar a Deus, nos dedicar ao Senhor. Tanto é que nós vamos acostumando com o sagrado, que nós vamos na escola dominical, aquele professor está falando a vida inteira, o pastor é o mesmo há 21 anos e tal, aí nós queremos uma coisa nova. É daí que sai o ditado, Santa Casa não faz milagre, está acostumado. A mesma palavra. Eu não implico com isso, não tem problema nenhum, mas quantas vezes você conversa com a pessoa e fala, pastor, mas você viu a palavra? Só falta eu dizer assim, mas você não viu na semana passada? Há 30 dias atrás, nós falamos sobre isso. É que nós nos acostumamos, meus irmãos. E a gente vem e vai embora, e muitas vezes, o que foi pregado? Qual foi a palavra? Nós nos acostumamos. Nós precisamos, então, fazer de cada culto como se fosse o único, de cada cântico como se fosse o melhor. E nós temos que lembrar que Jesus está presente nesse lugar. E aqui nós nos reunimos para adorar. E nós não podemos simplesmente nos portar como um religioso que marcou presença e foi embora. Mas que isso faça diferença na nossa vida. Jesus vai virar as costas de Nazaré e fez poucos milagres ali. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade, deixamos de ser grandemente abençoados, porque tratamos Jesus de uma forma assim muito leviana, de qualquer jeito mesmo. Como se fosse uma pessoa qualquer que esteve no nosso meio. Meus irmãos, Ele é o grande eu sou. Então nós precisamos nos encontrar com Cristo e nos encantar com Cristo em cada encontro, em cada reunião, em cada trabalho que eu for fazer. Na festa das nações, quanto trabalho já está dando? Quanto trabalho ainda vai dar? Mas nós temos que estar fazendo não como para homens, mas para o Senhor, que não é injusto, mas vai retribuir a cada um segundo tudo o que for fazer. Se depois o pastor esquecer de elogiar esse ou aquele, se alguém não reconheceu, dentro do grupo não lembraram, está tudo acumulado lá, guardado lá, registrado no livro da vida, quando ele vai ser aberto, isso aqui é teu, o teu galardão. Meus irmãos, que nós possamos não nos acostumar com o sagrado, mas estarmos buscando a cada dia nosso fortalecimento espiritual e a nossa comunhão com Deus. O terceiro grande perigo da incredulidade é o conhecimento
divorciado da fé. Praticamente a mesma coisa, na mesma sequência, nos mesmos textos, mas dizendo que estas pessoas, elas não creram em Jesus, não porque elas não conheciam a Jesus, mas por causa do preconceito que elas tinham por ter conhecido Jesus. Então elas conheciam Jesus, mas foi criado aqui. Uma pessoa que saiu do nosso meio. Uma pessoa sai, vai estudar fora, daí ele volta como médico, como advogado, como um professor, como... Ó, fulano aqui no nosso meio. Você colocaria o teu filho para estudar com ele? Para ser examinado por ele, para defender a sua causa, para... Coloca as outras profissões aí também. Não, eu conheço ele. Eu peguei esse menino no colo quando era pequeno. O doutor lá, que ele dá, é confiável. Meus irmãos, é essa a ideia que existe. Tá? Então, pelo fato, muitas vezes, de conhecer, nós não cremos, não confiamos. E muitas vezes nós conhecemos tanto da palavra de Deus que parece que não precisamos mais nem crer, porque o conhecimento já é suficiente. Não é. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer no Senhor Jesus e não apenas conhecer o Senhor Jesus. Então, essa é chamada incredulidade por preconceito, né? E aí, então, é que nós vemos que santo de casa não faz milagre. Veja que eles tinham tirado todas as dúvidas. Quem ele era, filho de quem, por que essas coisas, tudo. Mas não creram. Eles tinham o conhecimento, mas não associaram a fé ao conhecimento. E nós estudamos pela manhã que é pelo conhecimento da palavra que a fé é despertada para nós crermos. Então, se você já tem conhecimento, comece a aplicar esses conhecimentos, exercitando a sua fé, para que você então creia grandemente no Senhor. É tão interessante aqui a incredulidade deles, que Marcos, no capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles homens, por verem tudo o que tinham visto, por conhecer tudo que eles conheciam, e não creram nele, e não confiaram nele, não depositaram as suas vidas nele, tá? Então, Jesus aqui deixa claro para nós também, segundo esse relato, que nós precisamos crer em Cristo Jesus e não apenas conhecê-lo. E por último, então, o perigo da incredulidade é que a incredulidade, ela fecha as portas para as bênçãos de Deus. Olha aqui, no final do texto, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Podia ter feito muitos milagres. Podia ter feito muitas coisas. Ele fez poucos milagres por causa da pouca fé. Se eles tivessem muita fé, se eles não fossem incrédulos, mas crentes em Cristo Jesus, apesar de conhecerem a Jesus, saber que ele era o carpinteiro, o filho de Maria, mas se eles tivessem crido nele como o Messias, o enviado de Deus, Jesus tinha feito muitos outros milagres ali. Muitas vezes Deus tem abençoado as pessoas, né? E nós falamos, fulano foi abençoado. Por que talvez eu não estou sendo abençoado? Por incredulidade. E a incredulidade fecha as portas para as bênçãos de Deus no nosso meio. É comum hoje as pessoas correrem atrás das bênçãos de Deus, mas não querem nenhum compromisso com Ele. E quando nós temos um compromisso com Ele, muitas vezes nem pedimos a bênção, porque já vem. Deus vai abençoar os seus filhos. Deus vai cuidar dos seus filhos. É o mendigo, é o andarilho que vai ficar de porta em porta pedindo comida. Mas jamais um filho seu vai ficar pedindo comida. Você vai dar comida para ele. Deus, ele vai cuidar de cada um dos seus filhos que creem nele de todo o seu coração. Então, quem rejeita o abençoador ficará sem as bênçãos dele. Então, nós não temos que ir a Jesus só por causa das bênçãos, mas temos que crer nele, porque senão ele também sairá e as suas bênçãos não serão deixadas para cada um de nós. Não fez ali muitos milagres, porque ele foi para outros lugares, porque aquele povo tinha se mantido incrédulo. Em muitos milagres há um destaque da fé do beneficiado. E vendo Jesus que tinha fé para ser curado, curou, a pessoa tinha fé.
Então, nós precisamos ter fé, né? Outros, assim, Jesus perguntou para ele, crês tu? Ele falou, sim, Senhor, eu creio. Veja o quanto é importante a fé. A fé vence a nossa incredulidade. Então, a incredulidade fecha as portas para as bênçãos de Deus. Você pode ter grande admiração pelo Senhor Jesus. Você pode ter grande familiaridade com o sagrado, conhecer as coisas de Deus e saber como tudo funciona, como deve ser feito. Você pode ter grande conhecimento a respeito de Jesus. Mas se você não tiver fé, tanto as portas da salvação quanto das bênçãos de Deus permanecerão fechadas para você. É pela fé que nós adentramos a porta da salvação para a vida eterna. Não que ele não tenha poder ou não esteja presente, mas o nosso preconceito para com Jesus, a nossa incredulidade para com Jesus, a nossa leviandade para com as coisas de Jesus, é por isso que ele diz também, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si, é a leviandade. Então veja que nós fazemos com que isto nos afaste de Deus, das bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, para vencer a incredulidade, é preciso primeiramente reconhecer a nossa incredulidade. Reconhecer que nós estamos fracos na fé, frios na fé, distantes do Senhor ou não estamos crendo ainda. Então agora é crer, é confiar no Senhor Jesus. Busque por meio da palavra o conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre a pessoa de Cristo Jesus. E creia nisso. Acredite nisso. Peça para que Deus abra os seus olhos da fé. Há uma promessa em Ezequiel, que Deus tiraria o coração de pedra, duro, e daria um coração de carne, sensível. E é isso que ele faz. Clame a Ele, peça a Ele, Senhor, tira a minha incredulidade, a dureza do meu coração, dá-me, ó Deus, um coração sensível. Ele prometeu, Ele vai cumprir as suas promessas. Nós precisamos descansar nas promessas do Senhor. Então peça a Deus, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. A fé, ela vem, e a fé se desenvolve por meio da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos orar. Vamos congregar. Vamos fazer isso como algo novo. Aquele salmo, não sei se 90 e alguma coisa, ele diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Ele não inventava um cântico para cantar. Eles cantavam o mesmo cântico de uma forma nova, com vida ao Senhor. E nós somos convidados a não nos acostumar com o sagrado, mas vivermos essa intensidade, essa novidade na presença de Cristo Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro de um hino. Enquanto você pensa sobre a sua vida, você tem crido verdadeiramente em Cristo Jesus? Você tem depositado nele a sua fé? Ou você apenas acha que crê? Deus nos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, tão maravilhoso, tão glorioso, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Quando nós olhamos para este mundo,
E nós vemos não apenas aos milhares, mas bilhões de pessoas, ó Pai, andam errantes por este mundo. Ó Deus, sem uma noção do valor da sua vida, da importância da sua vida, sem conhecer a Cristo ou rejeitando a Cristo e não desfrutando da bênção da salvação. Mas o Senhor tem nos trazido aqui para ouvirmos a tua palavra, para que a fé salvadora seja despertada, para que venhamos a crer em Jesus como nosso Salvador e que também esta fé possa ser agora alimentada, despertada, para que dia após dia nós possamos viver por meio desta fé. Fortaleça a fé de cada um de nós, ó Pai. Ajude-nos na nossa falta de fé, na pequenez da nossa fé, para que saiamos daqui fortalecidos, para que saiamos daqui, ó Deus, determinados a crer na Tua palavra, a confiar nas Tuas promessas e a descansar, porque a fé também é descansar nos cuidados do Senhor. Leve em paz o Teu povo, a Tua igreja, cuide de cada um de nós, livra-nos das tentações, das ciladas, para que não venhamos a cair no pecado, ó Deus, a não negar o Teu nome, mas que possamos viver uma vida de consagração e de santificação. Abençoe o trabalho de cada um, os relacionamentos, as famílias, ó Pai, de cada um que aqui está. Nós pedimos para que as Tuas bênçãos acompanhem a cada um e permaneça sobre a vida de cada um. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar em oração silenciosa. Nós nos despedimos da casa do Senhor e agradecemos a todos aqueles que